Então vamos lá, eu estava dando aí continuidade ao nosso estudo em biologia, né? Na nossa última aula nós falamos sobre o sistema nervoso e na aula de hoje nós vamos dar continuidade aí falando sobre as divisões, né? Dando continuidade na explicação das divisões que o sistema nervoso possui. Hoje, sexta-feira, dia 17 de setembro. Então, como nós vimos aí na aula anterior, o sistema nervoso, ele comanda tudo o que acontece no nosso corpo, né? Então, todas as ações que ocorrem no nosso organismo, né, no nosso corpo de uma forma geral, tem aí a participação do sistema nervoso. Hoje nós vamos aí falar sobre o sistema nervoso periférico, o SNP. Então, turma, o sistema nervoso periférico é o grande responsável pelo sistema de comunicações que existe no nosso corpo, ligando o SNC, encéfalo e medula espinhal, nosso centro de controle, aos órgãos receptores e efetores. Dentre outras funções, como vimos, nosso sistema nervoso central recebe e interpreta os estímulos vindos tanto do ambiente externo, como sons, cheiros e imagens, quanto do meio interno. Bexiga cheia de líquidos, por exemplo, seria um exemplo. E desencadeia a resposta sob a forma de um comando para que os responsáveis o executem. Esses encarregados são chamados de efetores, que tanto podem ser músculos quanto glândulas. Então, turma, essa parte do sistema nervoso é constituída por dois tipos de nervos, certo? Já aí que a gente está falando aí de transmissões de informações. São eles os nervos cranianos e os nervos espinhais. Os nervos cranianos são 12 pares de nervos que ligam o encéfalo aos órgãos dos sentidos, à musculatura da face e de algumas vísceras. Os nervos espinhais são 31 pares de nervos que partem da medula espinhal, transmitindo mensagens motoras à musculatura do nosso corpo e mensagens sensoriais ao encéfalo. Então, turma, como nós vimos, o ato reflexo ocorre quando reagimos de maneira imediata e inconsciente a uma provocação externa. Alguns reflexos nascem conosco, que são chamados reflexos, aí, por exemplo, da sucção. Já outros são adquiridos com o tempo, como o medo. Eu não sei se alguns alunos aí se assustaram quando eu elevei o tom da voz, mas era justamente para vocês perceberem essa questão do ato reflexo, né? Então, o nosso corpo ele vai tomar ações para nos proteger. Então, se alguém se assustou aí com a elevação do tom da minha voz, eu peço desculpa, mas foi proposital. Então, olha só, turma. Alguns reflexos são vitais. Dentre esses reflexos, nós poderíamos citar o ato de tossir, o ato de espirrar, como vocês estão aí percebendo na nossa imagem, e até mesmo, turma, por incrível que pareça, de vomitar, por serem formas utilizadas pelo nosso corpo com o objetivo de nos livrar de agentes estranhos e muitas vezes patogênicos, causadores então aí de doenças. Então, quem diria, né? O vômito, essa coisa asquerosa, também é uma forma de defesa do nosso organismo. Então, acho que já deu, né? A gente está vendo essa cena dos espirros. Turma, existem também outros reflexos observáveis, e um dos mais populares é o exame do reflexo patelar. Trata-se, turma, de um teste em que o médico bate ali com um pequeno martelo
de reflexo sobre o tendão no joelho dos pacientes. A partir dessa batida, o impulso nervoso parte em direção à medula através de um neurônio sensitivo. Lá existem neurônios de associação, os interneurônios, que conduzem o impulso para o neurônio motor. Por isso, ao chegar à medula, o impulso nervoso volta, trazendo como resposta a contração do músculo da coxa e, consequentemente, a elevação da perna. O caminho percorrido pelos impulsos nervosos através das estruturas envolvidas no ato reflexo é chamada de arco reflexo. Temos também o sistema nervoso autônomo, o SMA. Vamos aprender agora sobre ele. Esse sistema nada mais é do que uma subdivisão do sistema nervoso periférico e responsável pela dinâmica de autorregulação involuntária do funcionamento interno do nosso corpo. Sob seu comando ficam as atividades relacionadas ao trabalho da musculatura lisa das vísceras, sistema digestório, cardiovascular, dentre outros, e glândulas. Esse sistema é muito importante para manter o corpo em equilíbrio em relação ao ambiente, identificando mudanças bruscas e desencadeando ações para nos manter estáveis. Por influenciar de forma antagônica, ou seja, contrária, o funcionamento de várias partes do corpo, ele pode ser classificado como simpático e parasimpático. O SNPA simpático geralmente estimulações que permitem ao nosso organismo responder a situações de tensão, acelerando os batimentos cardíacos, aumentando sua pressão arterial, elevando o nível de glicose sanguínea e etc. De forma contrária, o SNPA parasimpático proporciona períodos de repouso e relaxamento, visando então, turma, o equilíbrio corporal, chamado aí de homeostase. Então, turma, para finalizar aí essa nossa segunda parte da aula falando sobre sistema nervoso, fiquem atentos à atividade que vai estar sendo aí disponibilizada no nosso Classroom. E até a nossa próxima sexta-feira.